Tá tudo bem por aí? Então, tá mais uma vez no Olha Quem Está Falando, e hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado de uma das vozes mais belas do rádio, um cara que está à frente do tempo sempre, né? Trabalhando com direção de rádio, direção artística, e hoje vamos falar um pouco da história desse cara que é sensacional. Como eu disse e repito, uma honra para mim estar ao lado de Alexandre Amorim. Obrigado, Pô, obrigado a você, rapaz. Pô, se eu tivesse a metade da sua voz, eu estaria mais feliz. Né? É verdade. Tudo bem? Graças a Deus, tudo Obrigado ótimo, por ter me chamado, participar aí desse teu acervo do rádio, que é tão importante, né? E eu assisto com frequência todos os teus entrevistados aqui. Super legal, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Na verdade, eu acho que isso todo mundo, pelo menos que eu entrevisto, ou que a gente bate papo aqui, a gente percebe que gostaria de fazer, né, um registro. Sim, até porque hoje a internet é exatamente isso, né? Exatamente. Eu estava falando aqui outro dia, acho que foi com o Eloy, se eu não me engano, que eu estava procurando Jaguar, né, na internet. Pô, Jaguar é uma lenda do rádio, né? E Jaguar trabalhou comigo na 98. Então aí você vai lá, tem o vídeo, são poucos vídeos falando da história do Jaguar. Verdade. E aí a gente está aqui, graças a Deus, caminhando com... E diga-se passagem, um caráter irretocável. Jaguar é nota 11. Ele é um dos caras, né? Dos ícones do rádio, é verdade. Ô Amorim, como é que começou, cara, a sua carreira no rádio? Cara, eu morei na Tijuca há muitos anos da minha vida, na Marquês de Valença, que é a rua do Ricão Gaúcho na época, que acho que hoje não existe mais hoje. E morava no meu prédio o Roberto Figueiredo, e eu tinha uma equipe de som nessa época. O Roberto Figueiredo trabalhou na Rádio Globo muitos anos, fazendo programa, um ícone do rádio, né, o comunicador Roberto Figueiredo, e eu era muito amigo dos filhos dele que hoje moram em Nova York, que é o Zé Roberto e a Márcia. E eu descobri, nessa intimidade que eu tive com o convívio com eles, que ele na época era diretor da Roquete Pinto. Ele é diretor da Roquete Pinto, que por sinal continua até hoje, da Erasmo Braga, ali do lado do fórum, do 11º andar, se eu não me engano. E falei, pô, Zé, eu tenho boa vontade de trabalhar em rádio, enfim, pô, vamos lá. E me deixou lá uns 2, 3 meses, tipo fazendo um estágio como curioso. Isso foi em 1979. E em 1980 eu fui contratado como operador de áudio da Rádio Roquete Pinto. E ali tudo começou. É mesmo? Qual a idade que você tinha? Como é que é? Eu tinha 17 anos em 79, em 1980 eu continuei com 17, porque eu faço anos somente em novembro. Então, quer dizer, eu entrei no rádio oficialmente com menor de idade, 17 anos. Que eu faço aniversário somente no final do ano, no dia 6 de novembro. Aí você ficou como operador de áudio da Rádio Roquete Pinto, e tive o prazer de conhecer Simon Cury, Berta Núteus, Maurício Figueiredo, que na época trabalhava também na Roquete Pinto, Tânia Costabile, que eram pessoas que trabalhavam naquela equipe, naquele momento. E a gente, cara, cada dia que passava ali eu tinha mais vontade de aprender outras coisas. Rádio é uma cachaça. É verdade. E aí comecei a observar Maurício falando, a Tânia produzindo, a Berta produzindo, o próprio Simon programando, fazendo produção de programação musical. Enfim, cada dia eu me encantava mais com o rádio. Aí a locução entrou como, cara? A locução entrou em 1981, quando eu acumulei o serviço de Roquete Pinto e também da Rádio Imprensa. Eu também procurei ser operador em outras emissoras, fui operador de áudio comitantemente com a Roquete Pinto na Rádio Imprensa, isso em 1981, 81. E aí pintou, aliás, que essa passagem, a Rádio Imprensa foi grande celeiro de grandes profissionais que pintaram no rádio dessa geração que está até hoje aí, né? Aliás, tem uma história, eu entrevistei até, inclusive foi aqui em casa também, Nato Candal. E ele falou assim, pergunta... Queira-me bem, né? Não custa nada. Isso, lembro dele. O Candal falou assim, quando o Amorim vir aqui, você pergunta para ele, porque tinha uma história lá de segurar a agulha do disco, ele falou que o equipamento não era dos melhores na imprensa. Na Rádio Imprensa. Que tinha alguns defeitos, tinha que fazer botar alguma coisa em cima da agulha para segurar. A gente botava uma caixinha de fósforo em cima da agulha e segurava para ficar no ponto, para quando você soltar a música no ponto. E na realidade você tinha que ser uma caixinha de fósforo não com todos os palitos, porque acabava arranhando os LPs, né? Enfim, a gente colocava, porque a agulha era muito sensível
Então quando você fazia isso, e geralmente os discos que eram trabalhados eram todos arranhados no início. Muito tocados, né? Muito tocados, enfim. E a gente botava essa caixinha de fósforo com alguns palitos. Então a locução começou mesmo na Roquete? Começou, não, na Roquete não, eu fiz em 81, de 80 para 81 na Rádio Imprensa. Sim. Começou na Rádio Imprensa. Agora, antes um pouquinho disso, eu também fiz uns 2, 3 meses de Rádio Fluminense como operador. Na época tinha um cara chamado Foca, que era do mercado fonográfico, era um divulgador que tinha um programa de surf, de música de surf, enfim. E eu fui operador uns 2, 3 meses na Fluminense do programa dele. Maravilha. E como é que foi, cara, o primeiro dia de locução? Cara, primeiro dia de locução, cara, a gente sempre fala muita besteira, né? Enfim, vai ficar muito nervoso, muito nervoso, ou você tenta falar muito e acaba se enrolando, ou você não fala nada por ter nervosismo. Contenção, né? Exatamente. Foi em 81, na realidade, Eunice Cury, que é uma das donas da Rádio Imprensa até hoje, né? Que ela é viva, e diz para ela fazer um programa de música francesa. Sim. Liga Europa, se eu não me engano, era o programa. E um belo dia ela me convidou, falou, você faz aí locução, a gente está precisando de locutor. E eu acabei fazendo. Naquela época tinha, aliás, diga-se passagem, como eu falei, Mário Márcio saiu da Rádio Imprensa, Robson Castro, Carlos Henrique, várias pessoas que passaram por ali, né? O próprio, acho que você é Gianotti não, a geração mais nova. Gianotti não foi. Exatamente, Robson Castro, que fez o Good Times 98, fez o Imprensa Night Club, que quando ele saiu para montar o Good Times da Rádio Imprensa, que montar o Good Times da 98 FM, o Carlos Henrique que assumiu o Imprensa Night Club. Sensacional. E aí você começou e não parou mais, aí deixou... Nunca mais. Em 1983 eu toco meu telefone, Ivan Romero. Eu estou ouvindo aqui, gostaria de repente, você não quer vir aqui fazer um teste para 98? Eu particularmente achei que fosse até brincadeira, porque tinha muito esse negócio de as pessoas ligarem, imitando voz, né? Quem está falando é o diretor tal, sei o que, enfim. Eu achei que fosse brincadeira e desliguei o telefone assim, falei assim, não deve ser verdade. E aí liguei para o Sistema Globo de volta e fui falar com ele, foi você que me ligou? Não, foi eu mesmo, pode vir aqui. Aí marquei um teste com o Biasi, na realidade, que na época era o coordenador artístico da 98, e enfim, fiz o teste. Alguns dias depois ele me chamou, perguntando se eu poderia trabalhar final de semana na 98, que já era a número 1 do FM, já tinha passado a Rádio Cidade, aquele feito, né? Foi matéria de jornal nacional. Enfim, eu falei, claro, se for madrugada, qualquer feriado eu estou trabalhando. E fui, e de lá eu fiquei 16 anos da minha vida no Sistema Globo de Rádio. Só como locutor? Só como locutor. Mas na realidade, quando você trabalha em rádio e gosta muito do rádio, você não quer ficar só como locutor, você quer tentar outras coisas. E aí eu estava no finalzinho da minha vida no Sistema Globo de Rádio, eu conheci Calainho, conheci Tutinha, foi aí que começou a ideia. O Tutinha uma vez me ligou, que é o dono da Jovem Pan, e perguntou se eu não conseguia. Cara, você não consegue me arrumar aí uma rádio para arrendar, para levar a Jovem Pan para o Rio de Janeiro? Eu falei, mas a Jovem Pan está aqui, não, mas a gente está meio brigado lá com o Alexandre Torres, que era o dono da Fluminense, que é o dono da Fluminense. Enfim, a gente quer botar a rádio em outro lugar. Tá bom. E aí eu fui bater um papo com o Paulo Cury, que é o irmão do Simão Cury, que eu te falei lá atrás, da Roquete Pinto. E o Paulo Cury, enfim, é uma empresa familiar, a Rádio Imprensa até hoje. Eunice, Paulo Cury, Simão Cury, porque senão o Simão hoje, que toca, né, está à frente da administração da rádio. E aí perguntei para o Paulo se o Paulo queria realmente arrendar a rádio, se tinha interesse. A família toda foi contra, toda. E o Paulo falou, eu queria, e ele peitou, e a gente trouxe a Jovem Pan no ano de 2000 para o Rio de Janeiro. Isso. Nessa época eu fiquei como um coordenador artístico, o grupo chamou o Tatola, que hoje faz o Encrenca, que é uma pessoa maravilhosa, e o Tatola foi o diretor artístico, eu fui o coordenador. 2 ou 3 anos depois o Tatola saiu da rádio, da Dial Brasil, que é o nome da empresa que está sob o guarda-chuva hoje da Rádio Mix e da Sul América Paradiso, na época somente da Jovem Pan, e o Tatola foi embora, e eu assumi a direção artística a partir daí, isso em 2001. 2000 para 2001. Mas você já estava fora do Sistema Globo já? Já estava fora eu saí do Sistema Globo em 2000. E tem uma passagem, na realidade eu fui locutor durante 3 meses da Nativa. Por quê? Porque o Tutinha ele tem um problema, uma mancha aqui, enfim, que ele faz um tratamento, se eu não me engano, acho que é na Holanda. E eu estava organizando essa possível vinda na época da Jovem Pan para o Rio de Janeiro, e o Tutinha precisou fazer
tratamento dele na Holanda. Ele não me ligou, não falou nada. Eu ligava pro Tutinha, não conseguia falar com o Tutinha. Eu falei, cara, será que esse negócio amarelou? Cara, então eu não posso ficar fora do rádio, eu vou tentar procurar outra coisa. Aí eu procurei o Ricardo Henrique na Nativa e fiquei do mês de novembro, outubro, finalzinho de outubro, novembro e dezembro, não chegou a 3 meses. Na Nativa. Na Nativa. Aí fui, eu falei, ó, Ricardo, queria deixar muito claro que tem as oportunidades, talvez se eu conseguir realmente que a Jovem Pan volte no canal da Rádio Imprensa, provavelmente eu vou trabalhar com o grupo, e assim foi feito. Em dezembro, finalzinho de dezembro, eu saí da Nativa e de janeiro eu assumi a Dial Brasil. Sim, aí era só a Jovem Pan, quando você assumiu? Quando eu assumi em 2000, somente a Dial Brasil tinha a bandeira da Jovem Pan, mais nada. Aí depois... Mais nada. 7 anos depois, aliás, desculpa, 3 anos depois, como é que nasceu a Paradiso? Vou te falar como é que nasceu a Paradiso. Nosso primeiro contrato com a Rádio Imprensa era de 3 anos, 3 anos depois, ou seja, em 2003, ia vencer o primeiro contrato com a Rádio Imprensa. E aí, como o contrato era uma grana muito pesada, o grupo tinha entendido que deveria procurar uma outra rádio, tentar com um aluguel mais barato, com um arrendamento mais barato, e achou a 95.7 e fechamos com a 95.7. E na realidade a gente foi fazer uma reunião com o Nadir para entregar o canal a ele de volta. Falaram, Nadir, a gente realmente arrumou um outro canal, a gente vai botar a Jovem Pan nesse canal, 95.7, e você, não, ele conseguiu enquadrar um tamanho que os sócios da DAI davam para pagar. Moral da história, você ficou com 2 canais. O que a gente vai fazer com o outro canal agora? E aí foram os sócios, aquela ansiedade, que diga-se passagem, que é uma qualidade dos diretores da DAI Brasil, enfim, decidiram lançar então uma rádio adulto contemporânea, que foi a Rádio Paradiso na época, com N coisas que foram super bacanas, como por exemplo a voz padrão do Miguel Falabella. Sensacional. Ficou super marcante aquilo. E eu participei de todo esse processo, junto com o Calainho, que hoje ainda continua como um dos sócios da DAI Brasil. Na época o Arnaldo, que hoje já não é mais, o Arnaldo, Alexandre Ancioli, que também não é mais sócio, o Luciano Huck foi o sócio uma época também que deixou de ser. Então hoje, se eu não me engano, acho que está o Calainho, o Cássio, representando o pessoal da Pinto de Almeida, e o Fernando de Gênio, que é o dono hoje da Rádio Mix São Paulo, que também é um dos sócios aqui da DAI Brasil no Rio de Janeiro. Isso tudo já estava no Rio Sul, né? Você falou do Miguel Falabella, foi na época que a rádio estava no Rio Sul. A rádio nasceu em 2003 na Presidente Vargas, e a gente foi para o Rio Sul, talvez em 2004, não tenho certeza, Fabiano. E ficamos aí uns 4, 5 anos no Rio Sul e voltamos para o mesmo endereço original, na Presidente Vargas. E aí, da Presidente Vargas, a rádio se mudou agora, eu já não participando mais, está no Shopping Bossa Nova, no Santos Dumont. Isso. Tá. Mas aí você continua, depois você não está mais em rádio. Não, eu estou em São Paulo. Na verdade, eu estou morando em São Paulo, sim, de terça a sexta ou sábado, geralmente sábado, e estou gerenciando a Rádio Mix, todas as afiliadas da Rádio Mix São Paulo, né? E do Brasil inteiro, né? São 23 afiliadas contando com a Rádio Mix São Paulo, e o meu trabalho é exatamente esse, gerenciar e dar todo o suporte aos afiliados da rede Mix. Fica Rio, São Paulo toda semana? Em São Paulo, eu vou terça-feira de madrugada e volto ou sexta no final do dia ou sábado de manhã. Que barato. Quer dizer, isso deve ser cansativo, né? Eu gosto, cara. Só o fato de você participar de um grupo tão bacana como a Rede Mix Rádio, o pessoal de São Paulo. Primeiro, uma outra praça, como é a maior praça do Brasil, sempre você tem aquela curiosidade. Cada dia que passa eu me animo mais, aprendo mais com esse pessoal de São Paulo, que eu adoro. Enfim, eu sou um carioca que sempre gostei muito de São Paulo. E eu acho que eu tenho aprendido cada dia que passa ali. Eu estou muito satisfeito ali. Outra coisa, cara, o horário é um negócio que marca na vida da gente. Como é que foi? Qual foi o horário que, assim, na 98 especificamente, que você fez e que ficou mais tempo? Meu primeiro horário, eu fui folgador da 98, trabalhava sábado e domingo e os feriados e possíveis dor de barriga dos doutores, né? Enfim. E aí teve uma época que o Zeca Marques, que saiu recentemente até da Rádio Globo, ele fez parte da equipe de esporte da Rádio Globo. Ele saiu da 98, foi para a Rádio Globo, fez esporte, e agora acho que, se não me engano, ele está com um bar. É uma pessoa que eu particularmente adoro muito, o Zeca. Com certeza. Pois é, o Zeca, na realidade, ele saiu, ele recebeu um convite, ele tinha um horário de meio-dia às 4 da tarde, na 98, ele recebeu um convite para ir para a Antena 1, na época do projeto do Romilson. E aí ele foi para a Antena 1, e eu, como folgador, assumi o horário dele de meio-dia às 4 da tarde. Aí começou a minha titularidade
como locução na 98 FM. E ficou nesse horário há tempo todo. Fiquei muitos anos nesse horário, mas já fiz o horário de manhã, eu fiz o horário de noite, eu fiz um pedacinho do Good Times, na transição do Fernando Borges pro Fernando. O Robson saiu, aí entrou o Fernando, depois o Fernando saiu, entrou o Maurício. Numa dessas transições aí, eu fiz um pedacinho do Good Times 98 também. O cara do rádio sempre tem ídolos, né? Você teve, assim, os caras que você fala, pô, esses caras eu ouvia todo dia. Acho que, em primeiro lugar, a turma da Rádio Cidade, que acho que todos... Você pegou do comecinho, Léo, na 76? Eu não saía nem um sábado antes de gravar o Cidade Dance Club. Aqueles cassetes, todos, eu tenho todos até hoje. Tenho vinhetas da Rádio Cidade, lembro do Ivan Romero, Paulo Martins, Jaguar, Sandoval, Romilson. Essa turma acho que foi a grande influenciadora, né? Do rádio falado, do rádio comunicado, enfim. Eu tenho... Você teve a oportunidade de trabalhar com todos eles depois ou com... eu trabalhei com o Ivan como meu diretor na 98, trabalhei com o Jaguar como locutor na 98 FM. Na realidade, Paulo Martins eu adorava, acho que inclusive é um timbre de voz que eu mais gostava na Rádio Cidade. Mansur e Paulo Martins, aquela voz suave, mas totalmente agradável, enfim. E na realidade eu falei com o Paulo Martins, ele já estava doentinho no finalzinho da vida dele, e eu já era diretor da Paradiso. Ele me indicou uma pessoa, um locutor que eu não me lembro quem, para colocar lá na Paradiso, ter a oportunidade na Paradiso de fazer um teste. E eu fiz o teste com esse locutor que o Paulo Martins indicou. Se eu não me engano, eu acho que eu admiti sim. Maravilha. O Amorim, outra coisa que a gente fala aqui, que eu acho que é marca da locução, é engraçado, mas é uma coisa que é séria, né? Que acontece. Microfone aberto, cara. Você já teve desse problema, cara? Ou que você lembre? Cara, eu lembro de vários casos, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas soube de pessoas, linguagens sexuais, né? Que, enfim, debruçaram a menina na mesa, abriu o microfone e vazou no ar. Enfim, essa história ficou famosa. Ficou famosa. Isso é um clássico do rádio carioca. E numa Opus 90, né? Uma Opus, que era uma rádio completamente, né? Música clássica. É verdade. Grande história. Mas e uma história engraçada? Você tem assim, alguma coisa que, se você lembra? Cara, eu lembro muito do Sistema Globo. Acho que a grande escola da minha vida foi o Sistema Globo de rádio. Você tinha o Denis Menezes, que era fantástico. Eu, por exemplo, sou aficionado por esporte, e ele sempre, na mensagem dele, ele colocava algum caco comercial que as pessoas diziam que era jabá, né? Tô aqui com meu amigo Fabiano, aqui em frente ao Bob's da Avenida Brasil, queria mandar um abraço pro não sei quem, em frente ao McDonald's da rua tal, e sempre tinha um caco comercial. E tem uma passagem dele que eu acho ótima, que ele fala, estamos aqui no maior, na época era o maior estádio do mundo, Maracanã, daqui a pouquinho, Flamengo e Vasco, às 5 da tarde, um oferecimento de Antártica, digo Brahma. Isso aí foi outro clássico, diga-se passagem, que o Maurício Figueiredo, o Maurício Menezes, faz desse programa que ele tem, né, de teatro, nessa programação que ele faz, ele conta esse caso do Denis. Entendeu? Muito legal. Brahma e Antártica no avião não funciona. Digo Brahma, realmente pegou mal, mas vamos lá. E assim a gente encerra mais um Olha Quem Está Falando com essa grande figura do rádio, Alexandre Amorim. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. Curta o vídeo e se inscreva no canal! Curta o vídeo e se inscreva no canal!